Hoje vamos explorar um dos temas que pode estar mais perto do que você imagina. Muitas vezes pensamos que as seitas são algo distante, que só acontecem em lugares longínquos ou com pessoas muito diferentes de nós. Mas a verdade é que esses grupos de pessoas podem estar em nossas próprias cidades, em nossas famílias, vizinhos ou amigos, assim como aconteceu com aqueles que nos enviaram sua experiência. São 3 relatos, e vamos começar com o Mateus. Quando eu era apenas um menino, meu pai nos deixou, pois foi para um mundo melhor. Como consequência, minha mãe se refugiou no álcool, e meses depois eu e meu irmão já estávamos na rua para conseguir comida, limpando para-brisas e fazendo diferentes coisas. À noite dormíamos em parques ou debaixo de pontes. A verdade é que nem sempre conseguíamos comida, e às vezes tínhamos que decidir quem de nós 2 comeria naquele dia. Mas uma tarde encontramos Daniel. Ele tinha cerca de 18 anos e nós éramos apenas crianças comuns de 8 e 13 anos. Pela primeira vez em meses, alguém tinha sido amável e engraçado conosco. Em poucos dias, ele se tornou nosso melhor amigo. Ele nos levava roupas e comida de vez em quando, mas logo nos disse o motivo pelo qual nos procurava. Era para recrutamento. Ele foi direto e nos disse que trabalharíamos, mas nos dariam comida e alojamento. Meu irmão e eu aceitamos, pois ele já tinha nos dito toda a verdade. Ou pelo menos foi o que pensamos. Naquela mesma tarde em que chegamos, também chegaram 2 meninos com suas 2 irmãs. Assim que chegamos, fomos recebidos pela Cidinha, uma senhora baixinha de pele morena e toda enrugada que usava um bastão de madeira, pois não enxergava muito bem. Cidinha nos recebeu em sua casa. Todos ficamos impressionados com aquele lugar tão colorido e espaçoso. Ela tinha um jardim com muitas rosas vermelhas, alguns brinquedos como balanços e escorregadores. Naquela área de jogos havia crianças muito bem vestidas brincando. Também havia uma mesinha de madeira onde nos sentamos para comer. Ainda lembro que era um caldo delicioso. E eu devorei pelo menos 3 pratos, pois fazia muito tempo que não comia algo tão gostoso. Depois de comer, ela nos levou a quartos igualmente coloridos, onde havia 5 pares de beliches. Lá dormimos todos, exceto uma das meninas, pois Cidinha disse que ela era muito pequena para dormir conosco. Não sei quantos anos ela tinha, só sei que ainda não falava bem. Na manhã seguinte, ela nos chamou à sua sala, um por um. Quando chegou minha vez, ela falou mal do meu irmão. Disse que ninguém se importava com ele, nem mesmo minha mãe. Me fez sentir como lixo e, enquanto eu estava distraído, ela furou meu dedo e depois o dela, juntando nossos dedos. Muito séria, ela me olhou nos olhos e disse que seria minha mãe e cuidaria de mim para sempre. Ela me fez entrar em uma capela e prometer a uma figura religiosa que nunca sairia de lá e que seria obediente. Eu entrei, me ajoelhei e prometi. Ela também me obrigou a beijar a figura. Foi aí que, ao olhar para cima, senti um calafrio e percebi que aquele que estava na cruz não era Jesus. Eu já tinha visto Jesus várias vezes e sabia que aquele não era ele. Depois disso, começou o horror. Ela nos levou para uma área da casa que não conhecíamos, um corredor, por uma pequena porta de cor vinho, acessível apenas pela sua sala. Descobri a realidade daquele lugar. Lá, ela separava meninos e meninas. As meninas faziam tarefas domésticas, limpavam e cozinhavam. Os meninos pequenos, como meu irmão, saíam todos os dias para vender doces, cocadas que as meninas faziam. Eu tive uma sorte diferente. Fui separado dos outros meninos pequenos e encarregado de recrutar 20 crianças por mês. Eu aceitei, embora tivesse a dúvida sobre o que aconteceria caso não cumprisse a cota. Nos primeiros 2 meses, o lugar foi tranquilo. Eu tinha comida e roupas limpas. Suponha que ninguém religioso poderia nos causar um grande dano, pois todos os dias tínhamos que rezar e também fomos batizados lá. No entanto, algumas coisas mudaram, pois não tínhamos mais permissão para dormir em camas. Agora dormíamos no chão e também comíamos ali mesmo, pois apenas os favoritos podiam se sentar para comer na mesa com a Cidinha. Mas depois muitas coisas mudaram. Agora, até para usar o banheiro, tínhamos apenas um balde que precisávamos esvaziar em um buraco enorme. Quando alguém tentava roubar comida ou contrariar Cidinha, ela nos jogava exatamente nesse buraco. Eu estive lá 2 vezes. Era muito nojento. Normalmente, ela nos deixava lá por 24 horas sem comer. À medida que os meses passavam,
Notei em julho que algo estava acontecendo com Cidinha. Via como suas rugas iam desaparecendo pouco a pouco. Ela deixava o bastão e começava a enxergar melhor. Além disso, também começava a falar em línguas estranhas. À noite ela fazia isso. Ajoelhava-se em seu altar e rezava de uma maneira estranha. Também a vi vomitar sapos. Nunca a vi comê-los, apenas os expulsar. Embora soubesse que havia coisas erradas, pensava que era melhor do que estar na rua. No entanto, um dia, ela pediu a mim e a Daniel que ficássemos aquela noite de guarda, pois esperava visitas. Nesse dia, nos banhamos e ela nos emprestou um traje a cada um. Só precisávamos ficar na porta e não dizer nada. À noite, quando todos dormiam, chegaram um homem e uma mulher, ambos com turbantes. Nos foi dada a ordem de deixá-los passar e guiá-los até os dormitórios. Com uma lanterna, iluminavam todas as crianças e iam escolhendo as que queriam. Naquela noite, pela primeira vez, rezei pedindo para não me separarem do meu irmão. Aquele casal estava escolhendo muitas crianças. Entramos em um quarto que sempre estava trancado. Não sabia o que havia lá até entrarmos. Lá estava a menina que havia sido separada de nós. Quando entramos, pude ver a pequenina. Ela estava acorrentada como um animal, desnutrida. Dava para ver suas costelas de tão magra que estava. O homem pegou a corrente e, como se fosse um animal, a levou até seu carro. Assim que se foram, Daniel começou a brigar com Cidinha. Ela me ordenou ir dormir e eu obedeci, decidindo não pensar em nada. Na manhã seguinte, quando todos acordamos, vimos Daniel no meio do pátio, pregado a uma cruz. Nos disse e advertiu que assim castigavam os que quebravam as regras, como na antiguidade. Naquele momento, parei de recrutar crianças. Com o castigo do Daniel e vendo como aquelas pessoas levavam as crianças sem envolver as autoridades, eu agora sabia que Cidinha era uma pessoa muito má e escondia algo. 2 semanas depois, Cidinha me perguntou, muito irritada, por que eu não havia trazido nenhuma criança. Dei várias desculpas, mas ela não ouviu e, furiosa, me amarrou e pediu aos outros meninos que me batessem. Fiquei muito machucado. Naquela noite, minhas costelas doíam e eu não conseguia abrir o olho direito. E se isso não fosse o pior, como castigo, ela me deixou no buraco por cerca de 6 horas. Já de madrugada, ela me tirou de lá e me deu uma bebida de corvinho. Tinha um gosto horrível, mas eu bebi mesmo assim, pois não queria quebrar outra regra. Nunca tinha visto algo assim, mas como um ato de magia, minhas feridas se curaram. Cidinha mordeu meu pulso e começou a beber meu sangue. Eu estava aterrorizado e muito nervoso, mas também não tentei fazer nada, pois a essa altura estava apavorado com o que ela poderia fazer comigo. Depois de alguns segundos, ela se afastou de mim e enfaixou meu pulso. Mais tarde naquela noite, várias pessoas chegaram, todas vestidas com túnicas negras, e começaram a levar tudo o que havia no lugar. Também nos pediram para colocar todas as crianças em um ônibus. Eu deveria ter suspeitado de algo quando nos pediram para fazer pouco barulho, para que os vizinhos não percebessem. Mas mesmo assim, ajudei a desmontar e a subir cada menino e menina, incluindo meu irmão. Terminamos às 7 da manhã. A última coisa que ouvi da Cidinha foi ela dizendo: "Já estou indo, em breve um carro virá para vocês." Ela disse isso para 6 de nós, incluindo eu. Mas tal carro nunca chegou. Apenas nos deixou lá, os mais velhos de 14 anos. Desde então, aquele terreno ficou desabitado. Até hoje, o local continua abandonado, pois nunca mais voltaram por nós. Só agora percebo que a intenção deles nunca foi ficar ali. Apenas recolhiam crianças e provavelmente se mudavam de estado em estado. Até hoje, sinto falta do meu irmão e espero de coração que ele esteja bem. Espero que Cidinha cuide bem do meu irmão. Agora, sem mais interrupções, sigamos com a próxima história. Por sinal, prepare-se, essa é mais perturbadora. Hoje vou contar o lado mais terrível dos humanos. Eu trabalho como policial no estado da Bahia, não vou revelar a cidade, mas tem lugares na Bahia que é uma zona vermelha, tem áreas bem perigosas, mas naquela noite superaram minhas expectativas. Era por volta das 2 da manhã. Meu companheiro estava dirigindo a viatura e eu estava alerta, olhando para todos os lados para me certificar de que tudo estava em ordem. Quando passamos por um bairro que não mencionarei, comecei a ouvir o grito de socorro de uma mulher. Estava distante.
Meu companheiro me perguntou se eu estava ouvindo o mesmo e eu disse que sim, que continuasse em frente e depois virasse à esquerda. Seguimos os gritos desesperados daquela mulher e, ao ouvi-la mais perto, ligamos a sirene. De uma rua saiu uma mulher muito assustada, com manchas vermelhas na roupa. Alterada e chorando, ela nos pediu ajuda. Pude ver como uma pessoa que provavelmente a perseguia fugiu ao nos ver. A garota, com lágrimas nos olhos e extremamente assustada, começou a nos dizer para ajudá-la que haviam sacrificado um dos seus irmãos. Suba e nos guie. Foi o que eu disse. Ela começou a nos dizer que estavam loucos, que estavam doentes. Eu relatei o que estava acontecendo e solicitei apoio. A garota nos levou várias quadras adiante. Ela desceu e subimos um pequeno morro. Ao chegar, ela tentou abrir uma casa de 2 andares. De fora, podíamos ouvir o canto satânico de várias pessoas. A garota abriu a porta, mas algo a travava. Entre meu parceiro e eu empurramos a porta, derrubamos o grande armário que a travava e entramos sacando nossas armas. O canto estava na cozinha. A garota abriu a porta e do pátio pudemos ver que na mesa central havia um menino amarrado pelos pés e pelas mãos. Havia manchas vermelhas, vocês sabem do que, por todo o pátio. Eles tinham salpicado todo o corredor com aquele líquido. Muitas pessoas rodeavam o menino e não nos deixavam ver seu estado. Gritamos para que todos se ajoelhassem. Por um momento, pensei que eles resistiriam, mas não. Muito pelo contrário, todos se ajoelharam. Segundos depois, ainda ajoelhados, eles continuaram cantando aquela porcaria. Também pudemos ver a cena do menino. Ele já estava pálido, roxo, sem nenhuma gota de líquido vital em seu corpo, pois tudo tinha sido derramado no corredor, no pátio e para desenhar símbolos estranhos no chão da cozinha. Aquelas pessoas o esvaziaram pelos pulsos e pelo pescoço. Era uma cena forte, perturbadora e crua. Colocamos todos de costas e esperamos os reforços. Eles chegaram no máximo em 10 minutos, mas essa seita, essas pessoas não se calavam. Elas continuavam cantando mesmo depois de estarem algemadas. Não foi até que a líder disse: "Já está feito, já está entregue." Não disse mais nada além dessas palavras. Todos se mantiveram em silêncio depois disso. Todas as pessoas culpadas foram levadas e eu levei a garota para prestar depoimento. Durante o trajeto, ela me disse que a líder daquela seita era sua mãe. Comentou que sua mãe havia feito muitas coisas ruins, mas naquela noite ela enlouqueceu. Sua mãe sonhou com o demônio ou coisa do tipo que eles adoram e nesse sonho foi pedido seu filho como oferenda. Ela acordou e acordou todos os familiares. Pois sim, todos ali eram tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, filhos e filhas. Acordou a todos e, surpreendentemente, todos aceitaram esse sonho, chamando-o de profecia. Ela disse que sua mãe sequer pensou que se tratava de seu próprio filho, mas não a escutou. Os homens pegaram o menino e o imobilizaram, enquanto as mulheres preparavam tudo para o ritual. Ao ver seu irmão na mesa, ela tentou ajudá-lo, mas quando deu 2 da manhã, ele teve seu horrível fim e foi entregue como oferenda para o diabo que eles adoravam. Ao ver isso e ver que todos começaram a rezar, ela facilmente saiu para buscar ajuda. Um de seus tios tentou silenciá-la e quase conseguiu, pois a perseguiu por várias ruas, mas foi quando nos encontrou. Chegamos tarde e, lamentavelmente, esse incidente não apareceu nas notícias ou nos jornais, por ser muito chocante, mas há rumores de que essa prática é normal e fazem isso frequentemente, entregando seus familiares e filhos como parte dessa religião. A verdade é que não sei qual é a religião, e não quero dar muitos detalhes para não me meter em problemas. Mas essa foi a minha experiência, e como policial militar é uma das mais aterrorizantes que já vivi. Última história. Quero me manter no anonimato, pois tenho medo que algo aconteça comigo se souberem quem escreveu. Vejam, há 9 anos, perto da minha casa, comecei a ouvir cantos estranhos e a ver pessoas fazendo coisas fora do habitual, mas nada aterrorizante na verdade. Era apenas estranho que todo mês de dezembro eles fossem acampar naquela mata. Sempre havia uma semana nesse mês em que se ouviam coisas estranhas dentro do mato. Em uma madrugada de 20 de dezembro, eu estava chegando do trabalho muito tarde. Já passava das 3 da manhã.
Naquela madrugada, uma amiga me deixou perto da minha casa. Eu moro quase na área rural, então só precisei caminhar 2 quilômetros. Isso é habitual para mim desde que nasci. Tenho uma visão muito boa, uma visão noturna perfeita e nunca me assustei. Além disso, o lugar era seguro, pois eu só podia encontrar algum vizinho recolhendo água ou fazendo outras coisas. Além disso, todos me conhecem, pois sempre vivi nesse povoado. Por isso eu me sentia totalmente seguro caminhando pela estrada de chão. Mas naquela ocasião, pude ver fumaça e uma luz brilhante abaixo da serra. Ignorei, pois pensei que talvez estivessem acampando. Não pensei que fossem aquelas pessoas que vinham todo ano. Eu estava caminhando pela estrada que corta a mata quando de repente vi um leitão. Imediatamente o levantei e pensei que talvez fosse das pessoas que estavam acampando e que havia escapado. Então, comecei a seguir a luz e a fumaça da fogueira, mas algo não estava certo. Não sei se era o vento, a atmosfera do lugar ou simplesmente uma espécie de pressentimento. Ainda assim, com medo, continuei caminhando em direção à luz. De um passo para o outro, escorreguei, pois o solo ficou lodoso. Tentava caminhar com cautela, mas acabei caindo de costas mais uma vez. O leitão não fez nenhum barulho, apesar do impacto. Senti um cheiro muito peculiar, parecido com ferro. Naquele momento, não pensei muito no cheiro e continuei caminhando curioso. Curiosamente, a temperatura caiu. Mesmo assim, continuei, pois já estava perto da fogueira. Só precisava passar por algumas árvores. Foi precisamente nesse momento que o leitão pulou e começou a correr sem rumo. Foi então que tive certeza de que algo incomum estava acontecendo. Escondido entre as árvores, vi pelo menos 10 ou 12 pessoas, todas totalmente cobertas com túnicas vermelhas. Algumas eram mulheres, sei disso porque ouvi risadas descaradas. Outras eram homens, pois cantavam algo estranho com uma voz muito grossa. De uma caminhonete velha, começaram a tirar cabras e porcos, que sacrificavam rapidamente com uma adaga. Trabalhei por 6 anos em um abatedouro, então já estava acostumado a ver isso. Mas fiquei assustado quando tiraram da picape uma jaula que tinha uma garotinha de 2 ou 3 anos, era uma menina loira. Essas pessoas a colocaram no chão sem nenhuma proteção e com um só movimento a atacaram. Cada uma dessas pessoas a pegou, a levantou e, como se fosse uma garrafa de refrigerante, começaram a beber seu sangue. Eu podia ver como bebiam da garotinha entre lágrimas e soluços. Tentei me calar, mas não consegui. Estava aterrorizado com o que vi. Ao que parece, fiz muito barulho e alguém do grupo me viu. Vi quando me apontaram e vários deles começaram a vir na minha direção. Imediatamente comecei a correr como nunca antes. A adrenalina me fez correr rápido e minha condição física me deu vantagem. Eles não conseguiram me alcançar. Saindo da mata, corri por mais algumas ruas, tentando despistá-los, mas acho que já não me seguiam. Mesmo assim, por precaução, continuei correndo. Quando cheguei em casa, me tranquei muito bem e não consegui dormir naquela noite. Avisei anonimamente as autoridades e dei a localização, mas não encontraram ninguém. Eles já haviam desaparecido. Não dormi naquele dia nem no seguinte, pois tinha medo de que aquelas pessoas me encontrassem. E a verdade é que ainda tenho medo de que chegue o próximo dezembro e essas pessoas estejam livres, fazendo seus rituais. Espero de todo o coração que vocês nunca tenham nenhuma experiência com essas seitas.